No Tempo Lento é um novo livro do nosso autor Antônio Oliveira Almeirão. Nascido em 1951 em Espinheiro, concelho de Alcanena, distrito de Santarém, fez o curso geral do comércio em Santarém, a licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa e o mestrado em Sociologia, variante Gestão de Recursos Humanos na Universidade de Évora. Cumpriu comissão militar em Angola como alferes, com a especialidade de Operações Especiais Rangers de Lamego. Desempenhou funções técnicas e técnicos superiores no Centro Regional de Segurança Social de Santarém e de diretor de serviços, secretário na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém. Antônio, muito obrigada pela sua presença. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. Igualmente, muito obrigado, eu. Antônio, então, para a gente começar o nosso bate-papo, conta um pouco, sem dar spoiler, para quem nos está assistindo, sobre o que fala o seu livro No Tempo Lento. Então, é assim, o meu livro No Tempo Lento é exatamente o inverso deste tempo atual em que estamos, deste tempo digital, em que tudo é informática, tecnologia, mecanicismo, computadores, robôs, redes sociais. Portanto, o tempo lento é a antítese de tudo isso. É o tempo antigo das décadas de 50 e 60, em que a vida recorria num ritmo diferente. Tudo se fazia de acordo com as festividades, com as colheitas, com o estar bom ou mau tempo. Portanto, as coisas tinham esse ritmo, mas ao mesmo tempo, para mim, havia raízes profundas que este tempo efêmero e rápido não tem. No fundo, foi um pouco procurar essas minhas raízes, dessa solidez das relações humanas. Perfeito. E um passarinho me contou que a sua avó teve um grande papel nesse projeto, nesse livro que o senhor escreveu. Conta um pouco para a gente também a inspiração e o papel que a sua avó teve nesse processo. Exato. A minha avó Amélia foi uma referência para mim na infância, portanto, naqueles tempos, portanto, a vida decorria em grande parte na natureza, é tudo muito diferente dos dias de hoje. E a minha avó era uma companhia constante. A minha avó, apesar de não ter habilitações literárias, era uma mulher inteligente e com espírito de observação. Ela observava os passarinhos e naquele território em que vivíamos, ela identificava pelo canto, pelos ovos, pelos ninhos, qualquer daquelas muitas espécies de passarinhos que havia naquela altura, hoje há menos. E então, a minha avó, eu transponho, portanto, para o livro, e ela vai lentamente transformar-se de mulher natureza em tia Amélia dos passarinhos. E é uma personagem forte, e é a argamassa que permite tornar inteligível todo o livro, porque o livro decorre em várias idades. Na infância, na adolescência e na idade adulta. E digamos que a minha avó Amélia era argamassa, com tudo o que ela representou na infância, potencializou todo o meu futuro, todo o devir futuro, mesmo eventualmente até depois da formação que eu vim a tirar em História. E de forma que ela é uma personagem sempre presente no livro. É muito, muito bonita essa homenagem que o senhor faz, de uma certa forma, à sua avó. Tenho certeza que ela estaria muito contente de ler o livro do senhor. E eu queria saber também se o senhor acredita que existe um certo tipo de leitor, um leitor específico para o seu livro, ou é um livro para todos? Eu penso que será um livro para todos, principalmente para as pessoas que não se sentem inteiramente confortáveis na celeridade destes tempos, que aparentemente preenchidos, muito cheios pelas redes sociais, eu considero
são relativamente vazios nas coisas essenciais da vida. De forma que todas as pessoas que tenham necessidade dessa solidez, de raízes fortes que nos prendam a algo profundo, penso que vão gostar do meu livro. Eventualmente, também todas as pessoas que gostam da natureza, gostam do campo, gostam das aves, gostam dos pequenos segredos das aves, a forma ternurenta como os passarinhos fazem os ninhos, os forram de coisinhas fofas para os filhotes estarem confortáveis, a luta que eles têm no dia-a-dia contra os predadores, contra a inclemência do clima. Às tantas, leva-nos a perguntar relativamente a essas aves que nós muitas vezes coisificamos. Para nós são coisas, porque nós é que somos muito importantes, nós é que somos os únicos seres inteligentes da natureza, e no meu entendimento não é assim. Não é assim. Há uma inteligência própria e que na altura, na minha infância, me fazia questionar muito, e como que para as características de um jovenzinho naquela altura ficava todo desarrumado por dentro. Como é que os passarinhos, que consideramos coisas, tratavam com aquela ternura os seus filhotes, e nós, naqueles tempos em que a vida era mais dura do que é hoje, não é? Em que os nossos pais tinham de trabalhar todos os dias, que nós ficávamos um bocado entregues a nós próprios, e que nós, então, filhos dos humanos e inteligentes, eventualmente não levávamos assim uma vida tão confortável como isso. E pronto, eu quando começo a falar nos passarinhos e nas aves, para mim é uma paixão cada vez maior. A minha última pergunta ia ser uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os seus leitores, mas eu acho que o senhor já disse tudo nessa sua última fala, que é justamente a gente desacelerar, né? A gente descoisificar, não sei nem se essa palavra existe, mas a gente Exato. botar o pé no freio, né? E apreciar o nosso entorno, deixar um pouco de lado a tecnologia e aprender com os passarinhos, como o senhor bem Exato. disse agora, aprender com a natureza, aprender com aquilo que tem muito a nos ensinar e que a gente, nessa vida do corre-corre, do dia a dia, passa desabatido, né? Exato, exato. Mas é assim, o livro, no fim de contas, não é só sobre os passarinhos. E, efetivamente, os passarinhos estão presentes na minha infância, e eu quis que isso ficasse representado através da cor. Portanto, o livro tem ilustrações, tem cor. Depois, quando acaba a infância, acaba a cor. Começa, e eu filo premeditadamente. Portanto, começa a adolescência, e na adolescência, portanto, eu procuro descrever histórias que também me impressionavam bastante, de figuras fortes da história de Portugal, figuras icónicas, ligadas, portanto, à época dos descobrimentos, e no fim de contas isso tem a ver também com a minha formação em história, portanto, aquelas personalidades muitas vezes excessivas, mas que com pedaços de vida pouco conhecidos do grande público, eu senti a necessidade, metaforicamente eu faço a ligação em todas essas coisas, senti necessidade de tornar visíveis também essas histórias do Império Português. E até aproveito, mais uma vez, contextualizo, faço a minha formação em História, retrato uma parte da história de Portugal relativamente desconhecida, mesmo para os portugueses, que foi a história do Reino do Congo. Porque, erradamente, em Portugal diz que determinado navegador, Diocão, nos finais do século XV, descobriu Angola. Não descobriu Angola coisa nenhuma, descobriu o Rio Congo. E o Rio Congo, nessa altura, fazia parte do Império, que era o Império do Congo, que absorvia o que é hoje o Gabão, o ex-Congo francês e parte do ex-Congo belga e o norte de Angola. E então, aquilo é uma história que parece uma história das 1001 noites, naquele interior profundo da África Negra profunda. É que o rei do Congo, logo com o primeiro contacto que teve com os portugueses,
ficou de tal forma, o rei que se designava o Mené-Congo, na altura, ficou de tal forma sintonizado com os portugueses e com o ideal cristão que quis tornar cristão, e para isso enviou logo umas centenas de altos dignatários da sua corte, que regressaram nas caravelas para Portugal, para serem ensinados nessa religião católica, nos usos, nos costumes, nos trajes, e isso foi o início de uma história de um protetorado que, no fim de contas, Portugal acabou por ter sobre esse reino do Congo, que perdurou durante 5 ou 6 séculos. Só acabou recentemente, já na atual República Portuguesa. Portanto, eu penso que isso é uma história realmente de encantar, até porque depois essa história e esse território e esse espaço esteve identificado comigo. Portanto, quando houve a guerra no ultramar portuguesa, as guerras coloniais, eu fui destacado em missão militar exatamente para parte desse mesmo reino do Congo. Antônio, eu por mim ficava aqui batendo papo com o senhor por horas, mas infelizmente a nossa entrevista está se aproximando ao fim, e eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, a sua confiança, e eu tenho certeza que o seu livro vai ser um sucesso. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, eu é que agradeço. No Tempo Lento é o novo livro de Antônio Almeirão, já disponível nas plataformas digitais e nas livrarias. Uma publicação Editora Europa.